Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta. Eu sou Rafael. Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo especial. Resolvi fazer esse vídeo para poder trazer uma luz aí, né, para vocês aí do canal, um pouco do reflexo do que é o meu dia a dia, né, relativo à espiritualidade. Um camarada aí, um inscrito aqui do canal, né, perguntou no comentário como que faz, como que é a questão da Guilherme Antunes, né? Deixou o comentário onde ele diz o seguinte: ótimo vídeo, estava refletindo sobre esse negócio de ruídos internos que me aflige há vários anos. Na psicologia, isso é chamado de pensamentos intrusivos, mas gostei do termo ruídos internos. Acho que isso é algo que muitas pessoas têm ao redor do mundo, e esse seu vídeo pode ajudar muitas pessoas a saírem desse ruído interno mental, a saírem dessa personalidade artificial e assim voltamos a ter a nossa personalidade original. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para responder esse camarada. Então pessoal, como eu já falei para outras pessoas com quem eu conversei sobre essa questão da transmutação, né? Para você se livrar dos ruídos internos, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o que eu disse exatamente no vídeo aqui. Você tem que meditar, você tem que praticar a meditação. A meditação que eu disse aqui no vídeo, né? E não é só meditar, né? Você tem que trilhar o caminho da transmutação, tá? Independente, cheguei até a falar isso com uma pessoa no privado, no Telegram, tendo uma conversa, né? Em que eu disse que independente da tua linha espiritual, independente da visão que você tem da espiritualidade, a transmutação, ela se faz absolutamente obrigatória, tá? Principalmente se você acredita que existe a continuidade da tua vida após o desencarne. Isso é absolutamente essencial, indispensável, tá? Então a questão dos ruídos, né, como faz para poder transpor a isso, você precisa transmutar, pessoal. Todos nós precisamos transmutar. E o caminho da transmutação é a coisa mais simples que existe no mundo. Porém, é uma das coisas mais difíceis de você alcançar. O que é transmutar? Transmutar, pessoal, nada mais, nada menos do que é você subir de faixa vibracional, tá? Você subir de faixa vibracional. Então, o que nos aprisiona aqui na terceira densidade é exatamente a vibração, é a faixa vibracional em que nós estamos, é que nos mantém presos aqui. Então, ao longo da tua vida, né, você tem que aproveitar o melhor momento que você tem na matéria, que é quando você está jovem, né, que você ainda tem força, você tem bastante disposição energética, né, mental, física, né? Você tem que aproveitar o melhor momento do teu tônus vital,
né? Você tem que aproveitar a flor da tua idade. Agora, independente da idade que você tem, se você tem 50, 70, 80 anos, você tem que transmutar, certo? Porque após o desencarne não há transmutação, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, nada é impossível. Tudo que você firmar na sua mente, você projetar, você consegue alcançar, mas depende do teu nível de consciência, né? E após o desencarne é muito difícil você transmutar, tá, pessoal? Então, para você, não só a questão dos ruídos, né, que eu citei, que você precisa meditar, né, não é só a questão dos ruídos, mas é muitas coisas, né, por vários fatores a gente precisa transmutar, né, como por exemplo, para que você não tenha enfermidades que sejam como grandes fardos na tua vida, né? Para que você não desça ladeira abaixo, né, espiritualmente, ou você sobe ou você desce. Então, após um desencarne é muito difícil você conseguir transmutar, tá? É muito importante transmutar, porque isso definirá o teu nível de transmutação, definirá como será o teu caminho, né? Que direção que você vai seguir após o desencarne. Então, transmutar é simples, porém é a coisa mais difícil que tem, né? E porém, absolutamente necessário, absolutamente indispensável. Então, se eu posso dizer para vocês, eu tive um ápice em termos de transmutação, né? Entre 2016 até o finalzinho de 2018, iniciozinho de 2019, né? Onde eu estava fazendo tudo que eu podia fazer de melhor para mim e por mim. Então, entre 2016 e final de 2018, eu estava transmutando, né? E eu colhi grandes feedbacks, mas eu pude comprovar na prática que funciona. Então, transmutar, pessoal, basicamente é você mudar seus hábitos, tá? É você ter uma boa alimentação regrada, cheia de frutas, legumes, verduras, grãos e cereais e proteína. É isso, tá? É você cortar em 90% aí, vamos colocar aí, né? Nesse caso tem que ser radical. É você cortar em 90% ou mais os alimentos processados, né? É para você poder purificar o seu corpo físico, certo? Você purificando o teu corpo físico, obviamente que a tua mente também vai acompanhar o mesmo ritmo. Mais uma informação aqui que é muito importante aqui para vocês, para nós, né? No caminho da transmutação, uma coisa que é muito importante e indispensável é a vermifugação, tá? Os arcontes, eles habitam nossos corpos físicos, né? E dessa forma eles obstruem nossos canais energéticos, impedindo-nos de transmutar por mais que nós nos esforcemos. Então, se você tiver muitos vermes dentro do seu corpo, dependendo de onde ele estiver, ele irá não só obstruir os seus canais energéticos, mas também te trará doenças do corpo físico, podendo te levar até a morte, né? Ou a doenças irreversíveis, doenças mentais irreversíveis, né? Eles estão estreitamente
ligados a doenças mentais, tá? Muitos deles se alojam no cérebro e em partes do corpo que é difícil a remoção. Então, pessoal, é muito importante vocês fazerem a vermifugação regular, né? Eu recomendo para vocês que vocês vermifuguem de 30 em 30 dias, tá? Ah, mas é muito extremo, Rafael, de 30 em 30 dias. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você contrai vermes de quanto em quanto tempo no teu corpo, né? Se você cuida de plantas, você meteu a mão ali na terra, você pode ter contraído ovos, pode ter contraído vermes para dentro do seu corpo. Você está no ônibus, você colocou a mão lá, né, na barra de ferro para se segurar, aonde alguém que tem verme pode ter colocado a mão ali, pode estar com ovos na mão, colocou a mão ali na barra de ferro do ônibus e você colocou a mão ali, você pode ter contraído vermes, né? Até no dinheiro pode ter vermes, em tudo quanto é lugar pode ter vermes e ovos de vermes. Então nós contraímos vermes praticamente todos os dias, tá? Seja num lugar que você colocou a mão, onde já tinha verme, ou seja num alimento mal lavado, que você pode ter contraído também verme. Então, é muito importante você vermifugar a cada 30 dias, a cada lua cheia, o verme ele desce da, das extremidades do corpo e vão parar no intestino para poder finalizar o teu ciclo, né? Onde eles acasalam e colocam os ovos lá no intestino para dar continuidade à sua linhagem. Então, a cada 30 dias o verme faz isso, certo? Então, a cada 30 dias nós temos que vermifugar, né? Então, existem vários tipos de protocolos aí de vermifugação. Porém, eu recomendo para vocês aí, como forma de vermifugar, o consumo de alho, né? Só que o alho tem que ser consumido cru. A cebola também é muito boa para vermifugação. Então, se você consumir alho diariamente, né? Só que você precisa também, pessoal, nessa questão, saber se você pode consumir o alho diariamente ou não. Vai depender da saúde de cada um, tá bom? Cada um, o corpo de cada um é de um jeito. Então procure saber se você pode aí, como é que tá a sua saúde, né? Para saber se você pode consumir o alho diariamente. Você pode consumir meio dente de alho por dia na tua refeição, mas tem que ser cru, né? E aí você já estará fazendo aí mais de 50% do necessário para a tua vermifugação, né? O, o cravo, ele é muito bom para vermifugação, né? Ele não só mata o verme, mas ele também mata os ovos, né? Acho que é o único alimento que mata os ovos dos vermes no nosso intestino. Então você tem que mudar a sua alimentação, praticar exercícios físicos toda semana, certo? É você sair do estado de estagnação física e mental também, tá? É você fazer alongamentos, né? Tá em constante movimentação, articular bastante o seu corpo diariamente. É você praticar exercícios de concentração, como por exemplo a meditação. Tire momentos do teu dia para ficar em silêncio, para ficar sem falar nada, ficar com a boca fechada. Fale o mínimo possível, tá? Evite ficar em meio de fofoca, porque isso atrapalha a tua transmutação. O nosso objetivo aqui é mudar de faixa vibracional.
E a fofoca, ela pertence a faixas vibracionais inferiores, tá? Evite se apressar em falar, em dar opiniões. Então, você precisa cuidar dos seus chakras, né? Então, você precisa fazer exercícios de concentração aí para você reativar, na verdade não reativar, né? Todos os seus chakras eles estão ativos, só que você precisa realinhá-los, né? Para que o fluxo de energia deles possa aumentar. Pratique exercícios de interiorização e exteriorização das energias, né? Nesse caso, o relaxamento hermético egípcio, né? É uma técnica muito boa, né? Que eu aprendi assistindo um canal de projeção astral aqui no YouTube, né? Onde você deita na tua cama, né? Você relaxa o seu corpo, fecha os olhos, você mentaliza e concentra-se em cada parte do teu corpo, né? Dos pés à cabeça. Posteriormente a isso, você vai concentrar em expurgar as energias negativas e densas que estiverem estagnadas no teu corpo, certo? Logo depois você vai concentrar-se em interiorizar as energias cósmicas, né, para o seu corpo, para todos os seus corpos sutis, né? Isso aí é uma prática que você pode fazer todos os dias, ajuda muito, tá? A você purificar as suas energias e se elevar, né? Vibracionalmente falando. Então vocês podem praticar tudo isso daí, sempre que vocês quiserem, né? No caminho da transmutação, você tem que aprender a fazer projeção astral consciente. Você precisa reativar o seu terceiro olho, né? Ampliar a tua percepção espiritual, né? Aumentar a tua sensitividade, né? Você precisa reativar a tua clareaudiência, reativar a tua clarividência, né? Para isso você precisa mudar os seus hábitos alimentares, né? Fazer tudo que eu falei aqui, meditar, mudar os seus hábitos alimentares, né? Ter hábitos alimentares saudáveis, né? Evite ficar no meio de fofocas, evite falar demais, escolha muito bem suas amizades, preste bem muita atenção com quem você se associa no teu dia a dia, quem são seus círculos sociais, né? Isso faz parte do caminho da transmutação, o caminho da mudança de hábitos, visando vibrar o mais alto possível para mudar de faixa vibracional, para mudar de frequência, ficando sempre nas faixas superiores, né? Aonde somente seres espirituais encarnados que transmutam conseguem acessar e habitar. E você mudando a tua mente, né? Mudando a tua mente, a tua psique, mudando os teus hábitos alimentares, e isso irá refletir no teu corpo físico, nos teus corpos sutis. Gradualmente você começará a vibrar cada vez mais, de forma mais elevada. Aos poucos você começará a notar mudanças no teu dia a dia, né? Em si próprio, né? Foque sempre a tua energia
no teu dia a dia e em você, tá? Não seja uma pessoa arrogante, não seja mesquinho, não seja hipócrita, não seja prepotente, não seja egocêntrico, seja humilde, saiba reconhecer quando algo está além da tua capacidade. Diga que você não sabe. Não tente ficar inventando desculpas, né? Não se coloque como sábio. Evite se meter em confusões, o que não quer dizer que você tem que ser uma ovelha submissa. Eu já disse isso várias vezes em outros vídeos. Porém, é muito importante no caminho da transmutação você se ver livre de confusões. Evite ao máximo confusões. Evite ficar julgando demais as pessoas, né? Esse é o caminho da transmutação, tá? Então ele começa com você tendo hábitos alimentares saudáveis, o mais natural possível, tá? De vez em quando você pode se dar ao prazer de comer algum alimento processado, porém você não deve se deixar dominar por isso, por esse desejo, por essa vontade, por esse momento de prazer. Isso não pode se tornar rotina, né? Você não precisa se tornar um antissocial. Porém, é muito importante você cultivar ao máximo momentos de silêncio. Momentos em que você tem que apenas ser. Você só precisa apenas ser. Certo? E aí você estando em dia com o seu caminho da transmutação, que é um caminho muito longo, diga-se de passagem, né? Você de vez em quando poderá se dar os prazeres de comer uma comida processada, né? Algo que não deve ser corriqueiro, que não deve ser rotineiro. Então você poderá de vez em quando se dar o prazer de estar no meio de um grupo de pessoas, trocando uma ideia, né? E numa festa. Então, o caminho da transmutação, pessoal, basicamente é isso daí. É o caminho mais simples possível, tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças em termos do que você tem que fazer. Porém, o ato de praticar, né? Na prática da transmutação, sim, aí é que a coisa muda. É um dos caminhos mais difíceis que tem e poucos são os que entram nesse caminho e conseguem concluir o seu objetivo, né? Então você precisa manter essa pegada até o final do teu tônus vital, até quando você for deixar este corpo físico e transidir para a sutilidade, para as camadas sutis, certo? E é lá, quando você desencarnar, que você estiver em outra faixa, né, na sutilidade, ali que você vai ver que todo o caminho que você trilhou aqui na fisicalidade, tudo que você fez por você mesmo aqui na fisicalidade, fará toda a diferença. Fará toda a diferença após o desencarne. Eu também estou nesse caminho, nessa direção aí, né? E eu posso falar para vocês, pelo que eu já venho fazendo desde 2016 para cá, tá? É um dos caminhos mais difíceis que você irá trilhar na tua vida. É o caminho mais difícil que você irá trilhar na tua vida, tá? Porém, no final, eu tenho certeza que será satisfatório para você, porque tem sido satisfatório para mim, tá?
evite ter quedas, recaídas, porque uma vez que você tiver uma recaída, certamente você descerá ladeira abaixo, tá? Eu posso falar para vocês por experiência própria. Eu tive uma recaída e ela foi muito vertiginosa, tá? E quando você tem uma recaída, quando você se der conta que você precisa voltar para o caminho, certamente você terá que remar tudo de novo, tudo do zero, tudinho, tá? Você perde todas as capacidades que você alcançou quando você alcançou o seu melhor momento. E aí depois você tem que remar tudo de novo, tá? Se você recair, todas as suas capacidades espirituais, elas irão adormecer, tá? E será mais difícil depois, tá? Porque você terá que reunir forças para voltar pro início, tá? E será mais difícil do que quando você fez pela primeira vez. Então eu tô aqui falando para vocês que vocês entrem no caminho da transmutação e não saiam. Façam de tudo para vocês não recaírem, tá? Não oscilar é normal, mas evitem cair, evitem recair, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo. Quem puder deixar o like aqui nesse vídeo para poder fortalecer aí o canal, né, para melhorar a nossa relevância. Também para que o YouTube possa recomendar o meu conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais pessoas aí, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações muito importantes. Então, se você puder deixar o like, deixa o like aqui no vídeo, né? É a tua forma de me agradecer pelo meu tempo e pela minha energia gasta aqui para fazer esse vídeo, né? E se você não for inscrito, também se inscreva. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até um próximo vídeo.